Saudações ouvintes, queremos recebê-los a mais um programa maravilhoso da Voz da Libertação hoje. Muito bem, assim como dissemos da outra vez, estaríamos de volta Sim, sim. para mais uma vez mergulharmos na palavra do Senhor. É. Então, temos aqui conosco um outro tema hoje. Como é que se chama, irmão? O tema de hoje, mais uma vez interessante, tem como título de Gentios Judeus ou Cristãos Macumbeiros. Gentios Judeus ou Cristãos Macumbeiros. Parece muito interessante. Parece, sim. E ali os ouvintes podem ver que é um tema, talvez, que o ouvinte até está se a perguntar. Por quê? Por que agora? Mas a palavra de Deus ela nos traz para entender o porquê que esse tema foi dado. Exatamente. E antes de nós mergulharmos diretamente dos versículos, gostaríamos de explicar que os gentios era ou são todas as nações que existem fora da nação de Israel. Os judeus são aqueles que, descendentes de Abraão diretamente, descendentes físicos. E os cristãos, claro, é toda aquela pessoa que aceitou Jesus, ou diz que aceitou Jesus, então recebe este título sobre ele, cristão, alguém que segue a Cristo, né? Então, e claro, macumbeiros são pessoas que se encontram inseridas a certos rituais que são praticados em alguns cultos com influências de alguns mediadores. Então, com essas explicações, os ouvintes já podem saber minimamente porque é que nós demos o tema de hoje. E nós vimos que por que às vezes as igrejas fazem isso. Né? Então, se nós pegarmos na palavra do Senhor, nós vamos perceber que há certos rituais que têm acontecido que não é necessário a gente fazer. É verdade. Porque a palavra de Deus ela é clara. É assim. Ela não deixa dúvida a ninguém. Não deixa. O que nós precisamos é que abrimos o nosso coração para percebermos o que o Senhor quer nos transmitir. Né? Então, neste momento, ouvinte, eu vou lhe pedir que abra a tua Bíblia em Hebreus 9. Né? Hebreus, capítulo 9. Já tenho a minha aberta. Eu também já tenho aqui a minha aberta. Para nós, então, mergulharmos na palavra de Deus e procurarmos entender o porquê que há uma separação entre o cristão macumbeiro ou judeus gentios. Né? Ou então o cristão mesmo. Verdadeiro. Porque tem diferenças. Tem. Nós vamos estar a perceber que durante a leitura, né, durante a conversa, que existem pessoas com este tipo de caráter. Que não são pessoas que começaram hoje, nem ontem. Isso já vem dos nossos antepassados. Né? Então, nós vamos pedir aqui Hebreus 9, versículo 1. Versículo 1. Nós vamos ler vários versículos e iremos mencionar enquanto nós lemos eles. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Pulamos para o versículo 9, que diz o seguinte: É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O versículo a seguir, o 11, que diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13 diz: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificassem quanto à purificação da carne,
versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, glória a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Oh, glória ao Senhor. Aleluia! Aleluia. Então vemos que existe aqui uma história verdadeira, né, que possa nos fazer separar entre um cristão, né, e um cristão macumbeiro e um judeu gentio. Né? Então você vê que nós lemos aqui a passagem e claro que o ouvinte aí também acompanhou. Agora nós vamos mergulhar no pensamento. O que Deus quer falar conosco agora. É assim. Né? Então você vê que no outro hora existia um certo sacrifício. Existia assim. Para poder termos ligação com o Senhor, com Jeová. Né? Mas o próprio Jeová, ele prometeu já anteriormente a uma outra maneira de poder alcançar libertação, misericórdia. Então vimos que quando ele prometeu, ele mandou o seu filho. Mandou sim, o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz-nos aqui que ele mandou o seu filho, porque anteriormente as pessoas utilizavam animais, utilizavam outros tipos de coisas para poder agradar a Deus, para poder se purificar. Mas o próprio Jeová, ele deu por conta que aquilo, ela só purifica por fora, irmão. Mas por dentro, a pessoa continuava na mesma. Essa razão que eu tinha que repetir sempre aqueles sacrifícios. Sacrifícios, sim. Porque ela não mudava fora, dentro, só mudava fora. Exatamente. Então, o próprio Jeová, o que ele decidiu? Decidiu descer, porque Jesus é Deus. Né? Assim. Descer na terra, como humanos. Né? Então você viu que, quando ele desceu, ele para entrar no santuário, né? Para ele descer aqui, ele antes de descer entrou no santuário, que o assunto do santuário é descer cá, né? Entrou no santuário. Então, você viu que o santuário, ele não levou nada. Não. A Bíblia diz que no versículo 12, que quando, no mesmo capítulo 9, versículo 12, quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Não. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação interna. Conseguiu. Agora vejamos uma coisa, né? Então, se o Cristo, ele entrou pessoalmente e ele diz nas suas palavras, pelo meu sangue, vós seremos salvos. Não é isso, irmão? É sim, que o sangue de Cristo é suficiente. E nós vimos que tem uma situação idêntica que tem se repetido nos dias atuais. Tem pessoas que ainda existem, que alguém que é gentia, alguém que é considerado um gentio que nasceu fora da nação de Israel, tem certos indivíduos que querem que esta pessoa converta-se primeiro ao judaísmo, fazendo práticas do judaísmo, para que então, posterior, torne-se um cristão. E isso nós vimos até descrito na Bíblia no livro de Gálatas, em que as pessoas tentaram obter essa atitude ou essa prática com os cristãos gentios. No versículo 1 do capítulo 3, diz-nos isso, que uma resposta que o próprio apóstolo Paulo deu. Por exemplo, o que é que diz aqui na sua versão, no capítulo 3? No capítulo 3, versículo, ele diz assim, os Gálatas, sem juízos, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso, por assim dizer, vocês viraram Jesus na cruz? Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito Santo de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem
terem crido nela. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus. E agora querem ir além até ao fim pelas suas próprias forças? Irmão, vamos só entender isso aqui um pouquinho, porque aqui é uma coisa que é muito importante que nós temos que entender. Que os Gálatas, o Paulo está dizendo aqui que as pessoas naquela altura, quando nós começamos com a palavra, com a crença de Deus, em Cristo, nós começamos bem. Porque as pessoas, você ouviu o Evangelho, o que é que fizeste? Aceitaste Jesus. Creste no teu coração, confessaste, tornaste-te crente. Uns, naquele primeiro dia, tiveram uma experiência muito íntima com o Espírito Santo. E Paulo diz, se você já teve todas as experiências no passado, uns viram milagres, tiveram curas e coisas desse género, e Paulo diz, se você já teve essa experiência, por que agora estás a tentar ir buscar elementos do judaísmo para ser justificado diante de Deus? Que Paulo até ele considera que aqueles elementos que aquelas pessoas traziam não eram elementos só do judaísmo. Paulo chama quem vos enfeitiçou. Em outras palavras, quem está trazendo essa macumba aqui para vós? Porque macumba é apenas rituais. É macumbaria, assim, não tem outra descrição nisso. Então, se os ouvintes verem uma coisa, se você pegar uma fotografia, vamos tocar primeiro no macumbeiro. O que o macumbeiro precisa para que ele faça o seu ritual? Elementos. Ele tá fotografia, às vezes traz o sal grosso. Às vezes traz um pano, às vezes você traz, sei lá, o cabelo daquela pessoa, às vezes você traz coisas desse gênero. Então aquele macumbeiro, com esses artigos, ele forma os seus rituais para poder ter comunicação, acesso com os demônios. Agora, vamos separar uma coisa aí, meu irmão. O que as igrejas atuais estão a fazer com a palavra do Senhor? A mesma coisa. Eles estão a pedir os mesmos elementos para poder fazer os tais rituais que eles até nos chamam de rituais. Mas nós vimos que as mesmas práticas, e eu acho que isso até tem deixado um pouquinho inquietos os macumbeiros. Os macumbeiros registados. Porque eles veem que, puxa, os cristãos estão a levar a nossa clientela. É verdade. Ou assumem uma posição ou outra. Ou assumem outra. Porque os macumbeiros, eu creio nisso, porque os macumbeiros agora também estão a ficar preocupados, chateados. Porque a igreja já está a sair do Espírito de Deus para entrar no espírito da macumbaria. Nas suas práticas. E isso é uma tristeza que até nós, quando antes do programa começar e nós meditávamos, nós sentimos que parecia que Paulo escreveu essa carta um pouquinho triste. Muito triste, porque é lamentável. Porque ele via que houve um retrocedimento daqueles crentes. Eles já estavam num nível mais alto, elevado, avançado na sua fé cristã, mas do momento que receberam uma visita de alguns cristãos de descendência judaica, tentaram convertê-los ao judaísmo. Essa é a razão do nosso tema, que gentios, judeus, mas infelizmente, se os irmãos tentarem entrar na internet para pesquisar ou perguntarem a um judeu, não existe. Não tem como a pessoa que é gentia se tornar um judeu. Não tem como. Então você não pode ser um gentio judeu. Esse nome, esse título já está excluído. O outro que deixa-nos do nosso tema é cristãos macumbeiros. Só que infelizmente também um cristão é aquele seguidor de Cristo, porque a palavra cristão é aquele que segue a Cristo como Cristo, não pode ser macumbeiro. Não pode por quê? Porque uma coisa é Cristo, é lamentável isso, é lamentável de dizer. Isso até é tristeza. Porque é como se fosse você dar tudo que você tem, você ajudar alguém, e aquela pessoa por trás de si diz,
você não ajudou. O que você fez, Que você não vale olha, nada. não é O seu suficiente. sacrifício não vale nada. Não é suficiente, que eu quero uma outra coisa. E parece que as pessoas estão à procura de um outro evangelho. Paulo menciona isso até mesmo no próprio livro de Gálatas. E ele está triste com essa situação. No capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 ao 9. Ele diz assim, olha, eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando o outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Não existe. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, pois já disse antes e repetiu. Se alguém anunciar o evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essas pessoas sejam amaldiçoadas. Os ouvintes veem isso. O próprio Paulo disse que eu, Paulo, eu, apóstolo Paulo, se vos trazer um outro evangelho, ele considerava-se como amaldiçoado. Mas há hoje pessoas que querem defender as suas igrejas, suas denominações, e esquecem a própria palavra. Esquecem, sim. Esquecem. Preferem defender os rituais, a doutrina das suas igrejas que contraria, pensando que é um outro evangelho, em outras palavras, uma outra boa nova, que não é boa nova. Paulo já disse, não tem outra boa nova senão uma só, a de Jesus Cristo. Essa é a razão que Hebreus diz que o sangue de Cristo foi o suficiente. Que o sangue de Cristo foi suficiente. E ele chama aquelas pessoas que traziam esses rituais como se fossem feiticeiros. Lá em Apocalipse. Sim, ele diz aqui no livro de Apocalipse 21, versículo 7. Se nós vamos até no livro de 21, Apocalipse 21, versículo 7. Vamos até o 8, ele diz assim: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente, e eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Uma pausa só. O ouvinte não quer que Deus seja o teu próprio Deus. O ouvinte não quer que Jesus seja introduzido a ti. Eu quero. O irmão também quer. Ser auxiliares. Ser auxiliares. E Deus aí a falar conosco. Por favor, dê a continuidade. E ele diz, e continuando no versículo 8, ele diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos, e todos mentirosos, o lugar dessas pessoas é no lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a segunda morte. Agora você nota, irmão, para que vamos colocar auxiliares no sangue de Jesus? Se o sangue de Jesus é o suficiente. Por que vamos colocar sal? Vamos colocar flores? Vamos colocar camisetas? Vamos colocar peças de roupas? Ou vamos colocar fotografias? Para que isso? Se o sangue de Jesus é o suficiente. Porque quando ele entrou no santuário, a Bíblia diz que quando Jesus entrou, ele não entrou com nada, ele entrou ele mesmo. O próprio corpo dele foi o sacrifício. Custou-lhe a vida, ouvintes. Custou-lhe a vida. Então, o programa de hoje da Voz da Libertação trouxe mais uma vez esse tema para despertar-vos. Esta é a voz da própria palavra. Da libertação, irmãos. Que veio para nos libertar. Vamos dar ouvidos a isto. E deixar de ser tanto gentio judeu, que não existe o gentio judeu, ou de ser um cristão macumbeiro, um cristão ritualista. Vamos deixar. Temos que definir quem somos nós. Ou que igreja que você está a cultuar. Que igreja que você está a entrar.
Porque há igrejas que eles já estão a fazer prática de feitiçaria. Macumbaria, segundo o que Paulo disse. Porque, irmão, o macumbeiro, quando vai fazer um ritual, é coisa de tudo. Nós já repetimos atrás. Já. Ele leva lá para o campo de macumba, vai fazer. A mesma coisa, as igrejas fazem lá. Tragam isso, nós vamos lá levar no monte para orar. Que monte é? Quando você faz essas coisas, você está fazendo macumba. Então, cuidado. Ali já não é Cristo, porque Cristo não precisa de levar roupa no monte para fazer macumba, fotografias, para levar nome de pessoas, para levar dinheiro para queimar. Dinheiro não se pode queimar. Quando você queima dinheiro, isso é feitiçaria. Que nome você dá isso? Nós não estamos a dizer que os ouvintes... então quer dizer que os irmãos aqui estão a dizer que se alguém orar numa fotografia, aquela ação é já de macumbaria? Não. Mas do momento que aquilo torna-se um ritual, que todas as vezes tem que ouvir aquela prática, que todas as vezes eu tenho que colocar o tal sal, todas as vezes eu tenho que usar a tal água, todas as vezes eu tenho que usar isso, aquilo. Aquilo é um ritual. E é um ritual fora do Evangelho que Paulo e os outros apóstolos introduziram. Então aquilo torna-se uma ação de macumbaria. Porque o próprio Paulo diz, nem que até o anjo do Senhor, do anjo vindo do céu, venha com outro Evangelho. Que aquele anjo seja considerado amaldiçoado. Pensem nisso. Então, irmão, por que nós estamos a fazer essas práticas? Se o sangue de Jesus basta. Se nós começarmos bem, por que estamos a levar isso para esse caminho? Porque já não consegue se definir quem é macumbeiro, quem é cristão hoje em dia. Isto é muito triste. Vamos despertar disso, irmãos, mais uma vez. A voz da libertação, vinda cá para despertar todos nós, a voz vinda de dentro para fora. Compartilhem, por favor, os vídeos, deixem suas objeções, as suas questões, as suas opiniões que nós precisamos e estamos aqui mais uma vez no próximo programa. Não é? É verdade, sim. Estamos aqui mais uma vez e gostaríamos muito que o ouvinte desse um link, né? É assim, compartilhe. Dê a tua crítica, porque nós crescemos com críticas. Nós queremos crescer com vocês, que vocês também possam crescer conosco. Mas olha lá, considere isso. Vamos ler a Bíblia, além da gente ouvir dizer das pessoas. É verdade. Porque só a verdade nos libertará. É difícil, mas a verdade, ela abre corações. Abre-se. E nos torna uma pessoa diferente. É assim. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchauzinho.